Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gerson. Eu sou um dos membros do Vida de Campo e hoje a gente vai dar início a um quadro que a gente há muito tempo tem vontade de fazer, que é entrevistar pesquisadores da área da biologia e outros afins relacionados ao meio ambiente, zoologia. E com extremo prazer a gente convidou a Cláudia Guimarães Costa, que é uma bióloga formada aqui pela PUC, mestre em comportamento animal, e atualmente ela é curadora da coleção de mastozoologia aqui do Museu de Ciências Naturais da PUC. Queria, Cacau, agradecer você pelo convite de estar aceitando esse novo projeto nosso, né? Essa nova ideia, e gostaria de estar te agradecendo por isso. Sou eu quem agradece e, na verdade, fico muito feliz e orgulhosa de acompanhar, tive o prazer de acompanhar todo o trajeto de vocês na biologia, né? Fui professora de todos os membros do Vida de Campo e fico muito feliz e fiquei muito orgulhosa de ter sido convidada. Bacana, muito obrigado. Então, esse tema é um tema que eu acho muito pouco abordado durante toda a graduação e que é muito questionável com os alunos, que é a coleção científica. Como que funciona isso, né, no caso? Então, primeiramente, Cacau, acho que para começar a abordar esse assunto, eu queria saber um pouco mais de você, de como que você ingressou na curadoria de uma das principais coleções de mastozoologia, né, que é a daqui da PUC. Então, a minha história na coleção, ela começou mais ou menos em 2005. Eu já trabalhava aqui no museu, eu trabalhava no setor de educação ambiental, mas sempre trabalhei com mamífero. Meu mestrado foi com primatas e tinha muito interesse em trabalhar lá. E em 2005 surgiu uma vaga e eu auxiliava a curadoria, na curadoria da coleção, auxiliava a diretora do museu, que era a curadora na época, e de certa forma eu era a bióloga responsável pelo gerenciamento junto a ela. E ela saiu da PUC, saiu do museu e posteriormente eu assumi a coleção como a responsável e curadora oficial da coleção, e é onde eu estou até hoje. Ah, entendi. Então já vem há muito tempo, você já está nesse ramo, né? Já está no meio da coleção. Então você sempre teve esse interesse, né, por coleção zoológica? Na verdade, de certa forma, quando eu tinha muito interesse, eu comecei principalmente com comportamento de primatas. E depois de terminado o mestrado, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar muito com trabalhos de consultoria ambiental, levantamento, projetos de pesquisa e, consequentemente, isso tinha uma relação direta com coleções científicas. E a partir do momento que eu entrei na coleção, efetivamente, que trabalhava diretamente com a coleção, foi surgindo um interesse maior. E eu trabalhava meio que quase como uma curadora. Eu era uma auxiliar de curadoria, de certa forma, e aí a coisa foi acontecendo, eu fui gostando, eu fui estudando a respeito para poder entender um pouco melhor. E hoje eu acho que a gente conseguiu organizar a coleção da forma que ela deveria estar, assim. É bacana. Então você há muito tempo vem buscando isso, né? Esse posto, vamos dizer, de curadora, né? Sim. Bacana. Sim. Eu acho que uma pergunta que é bem pertinente fazer, que pouca gente sabe, é as atividades que um curador faz, um curador de coleção científica. Você poderia explicar pra gente? Porque muitos acham que é apenas relacionado à pesquisa e está recebendo esses animais de consultorias e outros afins. Você poderia explicar para a gente um pouco das atividades que você realiza aqui como curadora? Sim, a pesquisa é uma das vertentes, né? Uma das atividades de um curador.
mas uma das principais funções é o gerenciamento da coleção, em termos de organização da coleção, padronização das formas de recebimento de material, criação de protocolos de recebimento de material. E no meu caso, todo o processo que eu estou envolvida desde o início, desde que eu assumi, está relacionado principalmente à informatização da coleção. E, de certa forma, isso está diretamente relacionado com o gerenciamento. A gente não tinha nenhum programa específico de organização da coleção, então, a princípio, o que a gente fez foi planilhar no Excel mesmo, no programa Excel, todas as informações de cada espécime depositado na coleção. Atualmente, a gente está já com parte da coleção disponível online pelo Species Link, que é um programa gigantesco que abrange coleções do Brasil inteiro, coleções científicas. E aqui do museu, atualmente, a gente tem 3 coleções que já estão disponíveis. Obviamente, é um processo lento, porque são várias informações que têm que ser adaptadas para estarem disponíveis. Mas a gente tem conseguido organizar melhor para que todas as informações estejam disponíveis. Então, até agora, eu acredito que aproximadamente 50% da coleção já está disponível online. Bacana demais. Então, muitos dados, né, que já tem disponível aí para diversos pesquisadores do Brasil inteiro para estar realizando pesquisas, né? Sim, isso facilita muito, inclusive, para as pessoas que têm interesse em um determinado táxon e precisa saber qual o número de exemplares que a gente tem de cada localidade. Então, todas essas informações estão disponíveis no sistema e isso facilita muito, né? Então, às vezes, você pode fazer essa consulta sem precisar se deslocar, vir até a coleção para poder consultar. Obviamente, dependendo do objetivo da pesquisa. Claro, show de bola. E você já tem mais ou menos o número de indivíduos aqui da coleção? Você poderia falar para a gente? Sim, a gente nunca tem um dado, um número exato e preciso, mas a gente tem em torno de 5.000 exemplares tombados e em preparação em torno de quase 600. Bacana. Porque o processo é demorado, né, de preparação do material, então parte dele está parcialmente pronto para ser tombado depositado e depositado. Bacana demais. Já que você colocou esse ponto de preparação dos animais, como que funciona o recebimento desses animais? Qualquer pessoa pode trazer um animal que ele achou, no caso um mamífero, né, para a coleção? Como que funciona? Então, na verdade, a gente tem duas situações diferentes para recebimento de material. Nas duas, é necessário algum documento. Essa pessoa tem que portar algum documento que a permita trazer esse material. Então, assim, não pode ser qualquer pessoa, porque isso pode ter problema tanto para a pessoa quanto para nós, como instituição depositária. Mas, normalmente, o que a gente recebe, assim, a maior parte do material que a gente recebe vem de projetos de pesquisa, onde os pesquisadores, que são os coletores, eles têm uma licença de coleta e transporte daquele material que é emitida pelo órgão ambiental, ou IBAMA ou o IEF atualmente, no caso da CEMAD. Projetos de consultoria ambiental também da mesma forma, com os coletores providos de uma licença para coleta. E existe uma situação diferente desse contexto, que é no caso de animais atropelados em estrada. Então, não necessariamente precisa de ser um biólogo ou um estudante de biologia. Qualquer pessoa que encontrar um animal atropelado em estrada, que esteja em condições razoáveis para serem trazidos para uma coleção, existe atualmente uma instrução normativa do IBAMA que autoriza esse procedimento. Então, a orientação é de que a pessoa
na estrada, na mesma estrada, ela pega o material, coleta as informações, isso é muito importante, as informações do local de coleta. Se ela não tiver nenhum GPS, nenhum equipamento que permita a coordenada, que ele obtenha a coordenada exata do ponto de coleta, ele pode pegar, por exemplo, o trecho da rodovia, entre o quilômetro 250 ao 251 da BR-381. A data da coleta, o nome do coletor, o município, se possível, né? Essas são informações básicas. E aí ele para no primeiro posto da polícia rodoviária e pede para que o policial emita um boletim de ocorrência e explica que aquele animal foi encontrado atropelado e que ele vai ser encaminhado para uma instituição científica. Então é uma forma da gente ter, garantir, né, de certa maneira, é um fim mais justo, mais digno para aquele exemplar que, na verdade, foi atropelado, infelizmente, mas é uma forma da gente conseguir agregar muito valor àquele animal. Então, ele estando numa coleção científica, ele fica disponível para consulta de pesquisadores e pode contribuir, inclusive, para estudos de conservação dessa espécie. Claro, é muito importante, né? Sim. Por isso que também é primordial estar coletando esses dados que você citou. Sim. No ato de estar pegando o animal, né? Vamos dizer assim. E esses animais, Cacau, caso não chegue preparado aí por pesquisadores, como que é feita a preparação desses indivíduos? O museu ele tem essa capacidade, juntamente com a coleção, de estar preparando esses animais? Então, isso é complicado, porque a gente tem muito material em preparação ainda, como eu te falei, a gente tem em torno de 500 exemplares ainda para serem preparados. Então, a gente tem um protocolo de recebimento de material, que o material que vai ser depositado, ele deve vir taxidermizado. Sim. E para que a gente consiga aproveitar tecido, alguma outra informação daquele exemplar, a gente pede para que tragam a carcaça congelada desse animal e com todas as informações associadas àquele espécime, né? Isso é essencial. Só que nem sempre, nesses casos, por exemplo, de atropelamento, a pessoa sabe ou tem capacidade técnica de fazer essa preparação. Sim, claro. Então, nessas situações, a gente recebe esse material e a gente prepara, porque inclusive, normalmente esses animais atropelados, eles são de maior porte, né? Mamíferos de médio a grande porte. Então, a gente tem projetos de pesquisa envolvendo esses animais, então a gente mesmo prepara. No caso dos mamíferos de pequeno porte, os animais têm que ser entregues taxidermizados. O que é isso? É uma técnica de preparação do material onde a pele permanece seca, né? A gente passa um sal na pele e faz o preenchimento, retira toda a musculatura, vísceras e esqueleto, e preenche com algodão, em algumas partes do corpo arame. É uma técnica muito antiga, mas que exige um conhecimento mínimo, né? Básico, porque às vezes algumas pessoas fazem a taxidermia para poder trazer, mas muitas vezes a gente não consegue nem aproveitar o material, porque perde muitas características, que o animal são importantes. Apresenta, né? Falando então, Cacau, um pouco dessas características, né, que os animais apresentam, características morfológicas, a gente que teve o prazer aqui de conhecer a coleção de mastozoologia, a gente viu alguns indivíduos de Irara que são leucísticas. Você poderia explicar para a gente como que esses animais chegaram até a coleção, como que foi o proceder delas? Sim. Na verdade, esses espécimes de Irara, eles foram coletados inclusive por um pesquisador aqui do museu, que é o professor, o curador da coleção, o professor Marcelo Vasconcelos. Ele trabalhava no Caraça e chegou a visualizar esses indivíduos em campo, um ou dois indivíduos em campo, e posteriormente ele conseguiu encontrar, infelizmente encontrou um atropelado. Então ele trouxe para nós um desses exemplares e depois, posteriormente, outro indivíduo dessa mesma população chegou até nós. Então a gente começou a pesquisar a respeito
dessa característica, né, que o leucismo é diferente do albinismo, né, o animal ele tem uma perda de melanina, então é diferente do albinismo, que é a ausência total de melanina. Então às vezes alguns indivíduos têm essas características em determinadas partes do corpo, mas continuam mantendo a coloração da íris, ainda existe, a coloração da pele, a pele ainda tem melanina, e aí muitas vezes altera a coloração no pelo ou em regiões do corpo. Então no caso dessas iraras, a gente começou a pesquisar em outras coleções, né, em coleções grandes que a gente tem no Brasil. E aí, por exemplo, o Museu Nacional a gente não encontrou nenhum exemplar. No MUSUSP, no Museu da USP, a gente encontrou 2 exemplares e no Museu Guild mais 2 ou 3 exemplares. E uma curiosidade que a gente percebeu é que todos eles muito antigos e de localidades específicas. Então, assim, todos os exemplares do Guild eram da região de Porto de Trombetas, que é Oriximiná. Todos da USP da região de São Paulo, assim. Tem um que é do Parque Municipal de São Paulo. Olha só. Que são todos muito antigos, 1905, 1912. Enfim, a gente percebeu que são características, né, genéticas que permanecem numa população, principalmente em populações que ficam isoladas. Que é o caso dessas localidades onde a gente encontrou. Caraça, Porto de Trombetas, São Paulo, que acabou virando, né, um fragmento florestal antes na cidade e depois nos parques próximos à cidade. Bacana demais a história desses animais, né? Além disso, dessas iraras, você também tem outros espécimes, né, que são extremamente importantes, como, por exemplo, a espécie que vocês, não vocês, né, no caso, mas que através dos animais depositados vocês descobriram um novo gênero, né? Sim, a gente tem um holótipo, que é um pequeno mamífero que a gente registrou no Parque Nacional das Sempre Vivas. Desde a primeira coleta desse animal, a gente percebeu que até então a gente não conhecia nada parecido. E aí começamos a pesquisar, fizemos análise citogenética, né? Fizemos cariótipo e não existia nada publicado na literatura referente àquele exemplar. E aí, com pesquisas mais detalhadas, a gente os pesquisadores que descreveram a espécie perceberam que tratava-se não de uma espécie, mas sim um gênero diferente. E aí, esse exemplar, esse holótipo, ele está depositado aqui na coleção. Então, é o primeiro holótipo da coleção, que eu acho que é um presente para nós mesmos. Toda a equipe do laboratório na época trabalhou e coletou esses animais. Várias vezes a gente foi especificamente para coletá-lo, para ter sempre uma fêmea, um macho, idades diferentes, um jovem, um adulto, para que a gente conseguisse ter uma série uma série interessante de todos das possíveis variações na espécie, né? Dentro da população. Bacana demais. E aí está um dos motivos, né, na realidade, da grande importância que uma coleção tem, né? É muito difícil, às vezes, visualizar esses animais na natureza. Então, você conseguir coletar esse animal, ter a oportunidade de coletar, é extremamente benéfico, né, para estudos tanto futuros, como até mesmo um estudo mais recente, né? Sim. Falando um pouco aí já das pesquisas, a coleção, né, o laboratório aqui de mastozoologia, atualmente ele desenvolve alguma pesquisa ou futuramente ele pretende desenvolver uma pesquisa? Então, a gente tem, juntamente com os estagiários do laboratório, a gente tem 3 pesquisas atualmente em andamento. Uma delas é de análise de conteúdo estomacal, ou seja, análise da dieta desse material que a gente recebe de animais atropelados. Então, como a gente recebe muito carnívoro, então o foco principal do projeto são os carnívoros. Mas a gente dá continuidade a estudos, por exemplo, de cingulatas, que são os tatus, também com análise de conteúdo estomacal. A gente aproveita praticamente tudo desse material que vem
de atropelamento, né? Uma forma da gente conseguir aproveitar e, de certa forma, é um fim mais digno para esses exemplares que são atropelados, né? Então, é super importante trazê-los e depositá-los em coleção científica, seja qual for, inclusive para possibilitar até estudos de conservação dessa espécie. Sim, né? claro. Isso é muito importante, né? Esse é um. O outro é de análise de fezes de onça parda numa área que a equipe do mestrado aqui da professora Sônia Talamone trabalhou durante muito tempo, que é a Fazenda Kauaia, e isso é uma outra informação interessante, porque nem era o objetivo da pesquisa, mas tinha um membro da equipe que era muito cuidadosa na coleta do material, então todas as amostras de fezes têm coordenada, tem data, tem coletor, então a gente pôde aproveitar esse material Tudo, né? todo e desenvolver mais um projeto de pesquisa. E um outro é que a gente tem um projeto que inclusive é o TCC de um aluno lá do laboratório, sobre análise, descrição de características morfológicas de báculos de carnívoros. Olha que interessante. E a gente tem parcerias com vários pesquisadores que trabalham com sistemática e taxonomia. Então, tem bastante pesquisas, né? E como tem muitos dados disponíveis aí na coleção, diversas outras pesquisas podem ainda ser feitas. Com certeza. Né? Então é bem interessante. Então, Cacau, dentre todos esses contextos que foram abordados aqui na nossa, vamos dizer, uma prosa, né? Explica pra gente, pra você, qual a importância de uma coleção científica, né? Já que você está nesse meio, né? Então, eu acho essa pergunta super pertinente e importante, né? Porque muita gente não consegue entender. A gente recebe criança aqui que, quando vê um exemplar taxidermizado, fala, mas você matou esse bicho? Fala, não. Na verdade, a gente recebe muito material, mas assim, eu tento explicar para eles da importância de se conhecer a fauna de um determinado local, né? Eu costumo dizer que uma coleção científica é uma biblioteca de biodiversidade. Então, a gente consegue entender contextos históricos de determinados locais, a gente consegue, acessando material de coleção científica, estudar animais que são de difícil visualização ou que são praticamente impossíveis de se acompanhar em ambiente natural, em campo. Então é uma forma da gente ter uma fonte de pesquisa inesgotável, além de preparação e formação de mão de obra especializada nessa área. Né? Então, assim, uma coleção científica é tudo, é a base para um estudo de sistemática e taxonomia, de identificação, de revisão de determinados taxos. Claro, aí a pesquisa mesmo que você falou, do gênero, né, que vocês acabaram descobrindo. Sim. Bem interessante. Sim. Então, Cacau, eu quero te agradecer, né, por você ter aceito essa proposta, né, que a gente fez de te entrevistar, ser a pioneira, né, juntamente com a gente. Gostaria muito de te agradecer, tanto também por essa entrevista, como pelo apoio que você dá a todos os integrantes do Vida de Campo, você ter aceito essa ideia, né? Então eu gostaria muito de te agradecer por isso. Eu que agradeço e fico muito feliz de ter sido convidada, fiquei super orgulhosa de ter sido convidada. Ser a primeira é uma responsabilidade gigantesca, mas enfim, eu acho que a tendência de vocês é de vocês deslancharem aí, tem muita gente interessante para vocês poderem conversarem e vai ser muito legal. Bacana, a gente agradece muito. Muito obrigado, Cacau. Então, para alunos que futuramente queiram mexer, né, trabalhar com mastozoologia, você teria, Cacau, algum e-mail para que eles possam entrar em contato? Sim, na verdade você me apresentou como Cláudia, né? Mas Cláudia, a gente só fala Cacau o tempo inteiro, mas que inclusive meu e-mail é esse, sim, né? Meu nome é Cláudia, mas o meu apelido já superou o nome. Então meu e-mail é cacau, @pucminas.br. Show. Mais uma vez, Cacau, muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigado mesmo. E pessoal,
sigam o nosso Instagram e Facebook, só digitar lá Vida de Campo, bio, e vocês conseguem ter acesso à nossa página no Facebook, que tem diversos conteúdos relacionados à zoologia, tanto brasileira como exótica, né, de outros países. E o Vida de Campo, no Instagram a gente coloca fotos de nossas autorias e alguns trabalhos esporádicos que a gente faz em escolas, alguns eventos, etc. Então é isso, muito obrigado e espero que vocês tenham gostado do tema, né, que é bem pertinente e pouco, né, abordado na realidade ao longo da graduação em todos os cursos de biologia. Então valeu, pessoal!